Podemos colocar em pé, por favor. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 88. Salmo 88. Salmo 88. Quem achou, diga amém. Salmo 88, presta atenção na confissão e declaração desse salmista. Ele diz: ó Senhor, uma oração que ele faz, ó Senhor meu Deus e Salvador, dia e noite na tua presença eu clamo a ti. Ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro, pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte. Sou como aqueles que estão para morrer, já perdi todas as minhas forças, estou abandonado no meio dos mortos. Sou como um soldado, ou como soldados mortos, jogados nas covas. Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti e que não têm mais a tua proteção. Tu me atiraste no mundo dos mortos, lá no fundo, na escuridão. A tua ira pesa sobre mim e as tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Sou como um preso que não pode escapar. Tenho sofrido tanto que quase já não enxergo. Ó Senhor Deus, dia após dia eu te chamo, levanto as minhas orações. Será que faz milagre em favor dos mortos? Será que eles se levantam e te louvam? Será que no mundo dos mortos se fala de teu amor? Será que naquele lugar de destruição se fala da tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra do esquecimento se pode ver a tua fidelidade? Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs, eu oro a ti. Porque me rejeitaste, ó Senhor? Porque te escondeste de mim? Desde o moço tenho sofrido, estado perto da morte, ando esgotado com o peso dos teus castigos. A tua ira e o teu furor caem sobre mim, e os teus ataques terríveis acabaram comigo. O dia todo eles me cercam como uma enchente. Eles me rodeiam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem, e agora tenho como companhia a escuridão. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos nesse momento e sempre estar aqui. Para nós, Senhor da glória, é uma honra. E que o Senhor tem feito, o Senhor tem falado aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Te agradeço, Senhor, porque a confissão desse salmista talvez seja a confissão de muitos de nós, muitos que aqui estão, ou aqueles que estão nas suas casas. Mas tu és um Deus que cura, que sara, que restaura. Nós oramos nesse momento também pelo irmão Renan, pelos irmãos que estão enfermos, pela irmã Ana Paula, que está também enferma, Senhor Deus, põe a tua mão sobre ela. Oramos, Senhor da glória, para aqueles irmãos que não podem estar aqui.
Tu és um Deus que é um Deus onipresente, onisciente. Tu és maravilhoso, Tu és soberano, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Nada pode passar batido na Tua presença. Nada pode estar fora do alcance do Senhor. Tu és um Deus que a Tua mão vai alcançar onde as pessoas estão clamando, pedindo graça e misericórdia. Tanto quanto de longe como de perto, como nesse lugar. Os alcance, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Posso sentar por um minuto, por favor? Que Deus abençoe a sua vida. Bom, a gente está ouvindo aqui todo tipo de informações sobre trabalho, sobre missões e sobre trabalhar para Deus. Desafio que a gente escuta muito, né? E não é só de hoje, mas praticamente todo mês. Se não for no segundo domingo do mês, se não for no segundo domingo do mês, você escuta desafio na célula, na sua casa. Qualquer momento Deus tem falado contigo, com você, para você se empenhar para ser um crente frutífero. Um crente que ganha vida, que ganha almas. Hoje de manhã estava falando sobre isso. Nós temos aqui uma igreja, aqui uma média de 300 a 350 pessoas. Quanto que a gente está levando para o batismo no final do ano agora? 17 pessoas. Vergonha para nós. Isso é tipo, se fosse um mercado, é fechar para a balança. Porque não está funcionando. E isso explica a nossa inutilidade. Desculpa a expressão. Para que a gente está aqui? Estamos aqui um ano inteiro. Não justifica todo tipo de luta que a gente enfrentou esse ano. Tem igrejas que estão levando 50 pessoas. Por que nós não? Ouvindo os irmãos falando aqui, tanto quanto o irmão Edgar, como a irmã Paula, o irmão Paulinho também falou algumas coisas aqui, o pastor Ari falou, todo mundo falando. Me veio essa inquietação dentro de mim, que a igreja não ora porque está doente. Estamos adoecidos, todos nós. Como que uma pessoa vai alcançar vida se está doente? Como que uma pessoa vai alcançar vida se está enfermo, está doente por dentro? Houve desafio, mas está doente, está acamado. Está acamado. Você já consegue dar algumas ordens para um doente na cama? Que sai, vai tomar água. Não, vai trabalhar hoje. Todo mundo está acamado, está doente. E em meio a outras doenças, e tantas outras doenças que a gente pode falar, que a gente cansa de falar sobre isso, nos últimos cultos, é muito mais evidente do que nós estamos adoecidos. Falamos isso hoje de manhã. Adoecidos de quê? Emocionalmente estamos adoecidos. Porque evangelizar não atrai mais. Ir para a igreja não atrai mais. Fomos iludidos de um Deus que um dia falou para nós que nos protegeria, que estaria conosco, que esse Deus é um Deus de milagres, mas nós passamos por uma pandemia assustadora, nós perdemos amigos, nós ouvimos notícias que nos amedrontaram, porém esse Deus não fez nada. A gente está desanimado com esse Deus. Então esse Deus se tornou meio irrelevante nesse momento. Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse Deus que não me tira do medo? Cadê esse Deus que não traz o meu marido que morreu, o meu filho que morreu na pandemia? Cadê esse Deus que não traz o meu pai que morreu na pandemia? A sensação em nós é de frustração. E você, ao mesmo tempo, vem aqui o pastor, vem aqui os irmãos falando que vai trabalhar, vai ganhar alma, vou para a célula. Qual é a resposta que a gente tem nisso? Desculpa a expressão, todo mundo desbrochado. Por mais que se fala, e parece que é jogar água em cima de penas de um pássaro. Não surte efeitos. Porque estamos adoecidos, esse é um dos fatos. E querendo falar das duas coisas, tanto quanto servir a Deus, como não pode servir a Deus se uma pessoa está doente. Qual é a doença? Depressão. A
depressão. O quanto as doenças psicossomáticas aumentaram depois da pandemia. Eu não gosto de ficar citando, principalmente, as autoridades, para não ficar falando que está fazendo campanha. Estamos na época das eleições, mas quantas vezes até o próprio presidente Bolsonaro, ele falava sobre isso. Ele falava que muita gente que vão sofrer doenças, ele não falava com essa expressão, doenças psicossomáticas, mas doenças emocionais, ele falava sobre isso. É uma coisa que a gente está sofrendo hoje, que a gente está sentindo hoje, mas Bolsonaro, ele é homem de Deus ou não é homem de Deus, mas ele, de vez em quando, chuta algumas previsões aí que estão na realidade no nosso dia a dia. Todo mundo está apavorado, está emocionalmente abalado. A pandemia, pós-pandemia, nos afetou bastante. E a depressão aumentou o número depressivo. Muitos estão depressivos. O pior é que tem gente que está com problemas emocionais e não sabe que está. Tem gente que está com depressão e não sabe que está com depressão. Alguém precisa acordar ele, vamos, porque você está mal, está com depressão, não está agindo mais, não está vivendo mais como você vivia. Acorda, vamos embora. O que é depressão? Depressão é um distúrbio mental ou confusão mental caracterizado por sentimento de desânimo, tristeza, angústia, baixa estima profunda que persiste em nós. Depressão é algo que tira aquele sentimento ou aquela vontade, ou melhor, aquele pensamento que tira em nós a vontade de viver, tanto no presente como no futuro. Eu não tenho mais vontade de viver hoje. Eu não tenho mais vontade de viver também para amanhã. No futuro você vai ser, não estou preocupado com o futuro. Eu não quero mais saber de viver. A minha vida não tem mais sentido hoje. Como que o senhor vai falar do amanhã? Porque esse sentimento de depressão roubou de mim, tirou de mim essa perspectiva do futuro, que amanhã vai ser melhor. Não tem mais melhor. Porque eu estou doente. São pensamentos, emoções que é muito comum a pessoa com depressão perder interesse, alegria. Pessoas estão perdendo o quê? A vontade de viver. As pessoas estão perdendo a alegria em olhar para outras pessoas. Não confia mais em ninguém. Podemos estar vivendo ou sobrevivendo fazendo de conta. As pessoas perdendo a alegria do local, vão para a igreja. Vou fazer o quê lá? Eu vou encontrar alegria na igreja? Não está. Eu vou passear, vamos fazer o quê lá? Vou passear para onde? O sentimento de depressão tira a vontade de viver, tanto no presente como no futuro. Perde interesse, tira a vontade, aliás, os interesses, tanto no presente como no futuro. Alegria de viver hoje. Alegria de olhar para as pessoas. Perdemos a alegria até pelas coisas que nos dava prazer. Perdemos o sentido e a motivação que nós tínhamos. O sentimento de depressão, ou a depressão em si, nos coloca numa perca da estima, o prazer pela vida. Uma pessoa depressiva, quando é tomada por esse pensamento, a ideia de depressão, um desânimo profundo, por causa de tristeza e angústia, a pessoa se relaxa, ela não quer mais se cuidar, ela não quer mais se pentear, passar batom, no caso da mulher, se arrumar, perde esse prazer de se arrumar, e agora, tendem a pensar no suicídio. A tendência é que a vida dela, a sua vida, não tem mais valor agora. Já que não tem mais valor, então, para que eu vou ter que viver? E uma pessoa com sentimento de depressão, tanto quanto ela quer se matar, suicidar, porque para ela não tem mais sentido de viver, e ela olha também para outras pessoas, como familiares, ela não tem mais
Aquela alegria de olhar para um pai, para a mãe, para o marido, para a mulher e dizer, não, puxa vida, qual é a minha esposa? Ela está bonita, meu filho está lindo, como é que está? A minha família está linda. Não, para ele ou para ela, todo mundo está cinzento. Não tem mais sentido de viver. Ninguém mais transmite alegria. Então, se eu me matar, eu vou fazer o bem para mim. E eu matar também a todo mundo, porque todo mundo está no mesmo nível. Está cinzento. Eu vou matar todo mundo. Tanto quanto ele quer me matar, já que a minha vida não tem mais sentido. Então, quando eu mato toda a minha família, os meus amigos, eu estou fazendo bem para eles, todos. Essa é a mentalidade, o sentimento que brota na cabeça de um depressivo. Razão pela qual temos ouvido hoje vários assassinatos, matanças, suicídios. Talvez esse é um dos caminhos da doença, que tem causado por essa doença. A pessoa que tem um sentimento de depressão, ela se acha feia, não se arruma mais, nada e ninguém o atrai, nada mais é saboroso, é divertido, fica dominado ou dominada e controlado por pensamento, emoções de tristeza, pensamentos negativos, pessimismo, angústia, insegurança e incertezas. E a pessoa com depressão, ela se isola. Ela não quer mais ter amigos, familiares. Está em casa, prefere ficar no canto ou no quarto, se isola, não quer mais conversar. Solidão, com pensamento suicida, ou vontade de morrer, insônia constante, não tem mais sono. Fica na cama, só pensamentos dominam a mente dela, em vez de conseguir aquela paz, aquele sossego, que quando estou cansado, vou na minha cama, questão de segundos, já estou roncando. Uma pessoa depressiva, não. A pessoa depressiva está na cama, está pensando, mata, morre, você está feio, você não tem mais jeito, você está acabado, olha que ninguém mais olha para você, olha que os seus amigos te abandonaram, até a sua família te abandonou. Aqueles pensamentos brotando 24 horas na mente. E não consegue ter paz. E já que não consegue ter paz, não consegue dormir. E como que você quer mandar uma pessoa como essa para missões, para abrir célula? E parece que a gente está chovendo numa olhada, né? Estamos adoecidos. Urgentemente Deus quer curar-nos. Quer curar a sua igreja. Quer curar você. A depressão é pecado ter depressão? Não. Não é pecado. Não é pecado. Estar com depressão não é pecado. Mas a depressão pode ser causada por pecado não confessado. A depressão pode ser causada por um pecado que você guarda no coração. Esse pecado te entristecer profundamente. Há meses, a semana. Enquanto você não confessar esse pecado, a mão do Senhor, ou a angústia pelo menos, começa a pesar em você. Salmo 31, não vai ler, não precisa ler não. Quando Davi confessou isso. A depressão pode ser demoníaca, uma pessoa depressiva, literalmente está cheio de demônios? Não necessariamente. Não. Não. Mas os demônios podem entrar em uma pessoa que está em depressão, já que ela está emocionalmente e espiritualmente enfraquecida ou fragilizada. Os demônios, ela pode entrar dentro. Já que a pessoa não está orando, não está lendo a Bíblia, só está vivendo pela graça e misericórdia de Deus, só. Os demônios podem entrar nela, porque ela está fragilizada. Mas não quer dizer que literalmente que todo mundo que está com depressão está endemoniado. Nada disso. Não tem nada a ver. Algumas personagens na Bíblia que tiveram sintomas de depressão.
ou pelo menos alguns sintomas de depressão, umas personagens. Primeiro é Jonas. Em Jonas capítulo 4, versículo 3, Jonas ele confessa: agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quando Jonas ele entrou em desobediência, fugindo de Deus. Elias, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 3 a 4. O profeta Elias também teve sintoma de depressão. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Também outra personagem, Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 8. Porque nasci, Jeremias se perguntando, será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Outra personagem, Jó. Jó capítulo 3, versículo 3 a 4. Jó, depois de perder tudo, foi desiludido, segundo ele. E ele diz, versículo 3, Jó capítulo 3, versículo 3 a 4. Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu o bebê, é homem. Que naquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Outra personagem que teve sintoma de depressão é Davi. Davi, no Salmo 42, versículo 3, ele diz, choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? Uma pergunta cruel, né? Antidóxo. A pessoa está doente, está apavorado, está procurando uma cura, de repente os amigos te perguntando, e você não é crente? Onde está o seu Deus? E você mesmo acaba se perguntando também. São situações que a gente passou quando a pastora Liliana estava com depressão. Alguns irmãos, naquela época, a depressão não era tanto como hoje. Alguns irmãos crentes da igreja falaram que a minha esposa estava endemoniada. Como é que um crente pode ter depressão? Como? Não existe isso. Hoje, depressão se tornou, parece que é gripe para muita gente. Cada família, pelo menos, ou a maioria das famílias, tem alguém com sintoma de depressão. Não tem nada a ver com o demônio. Mas é nesse momento, nesse conflito, que a própria pessoa depressiva se pergunta, cadê meu Deus? A pessoa está passando mal, ela se pergunta, mas cadê meu Deus? Não falaram que eu sou membro da igreja Batista Peniel? Mas por que para que estou sofrendo tantas angústias, tanta tristeza na minha vida? Entra em crise, pessoal, entre a manifestação e a existência de Deus dentro dela e o sentimento que aflora dentro de si. E ela não entra na cabeça dela, dizendo que, puxa vida, por que tanta perseguição? Por que sofro tanto com esse sentimento de tristeza, de angústia na minha vida? E cadê esse Deus, afinal de contas? Quanto mais sofre, quanto mais pergunta sobre Deus e não vê nada acontecendo, pior fica. Porque não consegue sair da profundeza da escuridão. Quanto mais ora, quanto mais clama. Não.
Parece que não está funcionando. Parece que Deus está distante da pessoa. Só para antecipar aqui algumas coisas. Por essa razão, a depressão não é frescura. A depressão não é frescura. Também a depressão não é contagiosa. Você percebe alguém que está precisando, abraça essa pessoa. Ajuda. Nesse exato momento, quando a pessoa não sente mais nada para si. Às vezes, a mulher que são muito mais emocionantes, ou até sentimentais, que sofrem mais com depressão, menos do que os homens. Aí, naquele momento, o marido começa a dizer, é frescura. É frescura que você está fazendo. Isso é falta de oração, falta de Deus em você. Aí vem aquela paulada de julgamento, você falta disso, deve ser pecado, deve ser demônio, deve ser, você não ora mais, não está indo mais para a igreja. Ao invés de ajudar, acaba afundando mais no poço em que a pessoa se encontra para morrer. E aí ela se acha, poxa vida, eu queria uma solução. Mas o que eu sinto aqui cada vez mais é o julgamento, me afundando mais no fundo do poço. E já que estou no fundo do poço, então é melhor o quê? Me matar. Estenda a mão para uma pessoa depressiva. Sei que é complicado você entender ela, ajudar ela. Não é fácil. Mas nesse momento ela precisa mais de ajuda. A depressão não é frescura. Repita comigo, a depressão não é frescura. Alguém precisando de ajuda. Aliás, a gente hoje fala tanto em empatia hoje, né? Que tal você compartilhar a depressão com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão que está com depressão? Vamos ser mais empáticos. Sinta o que está sentindo. Experimente o que ele ou ela está experimentando. Para você sentir como é que é a tosse. Outra personagem que experimentou a depressão, sintoma de depressão, é a Ana. Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 a 11. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 a 11. Versículo 10 diz: Aí a Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Ele fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra-se de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres filhos, prometo que o dedicarei a ti para toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Dentro da minha lista aqui, a última personagem também que teve sentimento de depressão, pelo incrível que pareça, você não acreditar, Jesus, ele teve sentimento de depressão. Mateus capítulo 26, versículo 37 a 38. Mateus capítulo 26, versículo 37 a 38. Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E no versículo 38 diz a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Quem falou isso? Não, Jesus estava em pecado aqui. Estava em pecado? Sim ou não? Não, o crente não pode ser depressivo. Sinal de fraqueza. Vai falar isso para Jesus, Jesus estava fraco, vai. Sinal de fraqueza. Jesus estava fraco aqui, então. O Deus eterno estava fraco. Vai falar isso para ele. Muitas vezes falta a nossa sabedoria em julgar algumas situações. Depressão não é um sinal de fraqueza. Não. É doença.
como gripe, como qualquer outras enfermidades que a gente pode ser acometido. Comum isso. Até o crente pode ser depressivo. Pode sim passar por esse processo. Algumas causas, antes de falar de algumas causas para a depressão, eu quero apenas lembrar alguns níveis da depressão. Existe três níveis de uma depressão. Existe o nível leve de depressão. Esse nível leve que você pode ou alguém pode estar em depressão, questão de dias apenas. Começou hoje, estava triste, e amanhã está triste, continua essa mesma tristeza, não deveria mais continuar. Na terça-feira continua com a mesma tristeza, na terça-feira vai para a célula e chega lá o líder de célula, impõe a mão sobre ela e ela é curada. Acabou. Depressão. Amém? Questão de dias, de depressão leve. Também existe o nível moderado, de semanas. As semanas e semanas que carrega aquele sentimento de angústia e uma grande profunda, aliás, uma tristeza profunda, as semanas. Passa a primeira semana, passa a segunda semana, enfim, vem na igreja aqui, os irmãos oram ou recebem oração, a pessoa ela é curada. Eu passei um momento de tristeza profunda, questão de semanas, Deus me curou. E existe a terceira nível, que é chamado nível intensa. Isso leva meses e anos. Irmão, eu oro profundamente. Eu comento isso com a minha esposa várias vezes que a gente conversa. Eu oro para que, por amor de Deus, não entra em depressão. Eu conheço algumas pessoas que estão com 30 anos com depressão. 30 anos. Eu conheço pessoas com 10 anos de depressão. Conheço pessoas com 5 anos de depressão. Eu conheço pessoas com vários anos e anos, casou com depressão, teve filho com depressão, tem netos, ainda está com depressão. Conheço várias vezes. É fácil entrar em uma depressão. Muito fácil. Pastor, como assim? Pequenos aborrecimentos, pequenas tristezas acumuladas dentro da gente. E falta para você inteligência espiritual, tanto quanto inteligência emocional, e saber absorver sentimento que não traz bem, que não faz bem para você. Por que você guarda mágoa se não faz bem para você? Por que você fica fica criando... Qual é a expressão que eu queria usar, meu Deus do céu? Criando um sentimento de tristeza na incubadeira, se isso não faz bem em você. Há vários dias está triste, está se orgulhando porque você está triste há vários dias, isso faz bem para você? Não, não faz bem não. Por que você continua guardando sentimento de chateação se isso não faz bem para você? O acúmulo de emoções negativas, o acúmulo de emoções erradas dentro de você, pensamento errado dentro de você, vai estourar numa profunda depressão. Entrou em depressão, meu querido, para sair dela, só milagre. Só milagre. Não é fácil. Não é fácil porque, em primeiro lugar, é uma doença emocional. E não sai simplesmente com um remédio, com uma vacina, com injeção, com tomar o comprimido de pedaço, tomou, acabou. Não, é emocional. Segundo lugar, nós vivemos no meio da família ou de pessoas que não sabem, que não foram treinados como cuidar um depressivo. Ao invés de ajudar, julgam, matam, discriminam ainda. Então você vai ficar na pior. E pior atrás de piorar,
a tendência vai se matar, porque ninguém vai te ajudar, ninguém vai te compreender. É só você que sente a sua dor, é só você que sente a sua tristeza, mais ninguém. Você pode receber alguma ajuda momentânea, de dia, de horas. Vamos passear, sair, vai passear com alguns irmãos, vamos, sei lá, jogar futebol, vamos para o shopping, vamos, mas só naquilo, acabou. O restante do dia, de semana, de mês, está sozinho. Nós não fomos treinados para saber cuidar do depressivo. Não sabemos cuidar. Fomos treinados, sim, de dar jeitinhos quando alguém está doente. Mas treinar de cuidar do depressivo, ninguém foi treinado. É uma novidade para todos nós. Por isso, tem que tomar muito cuidado. Saiba lidar com suas emoções. As emoções são suas. Você acorda de manhã com o coração triste. Você acorda de manhã, você está angustiado. E eu me pergunto, mas para que eu estou angustiado? O que estou ganhando com essa angústia? Nada. Começa a cantar. Alabashuri, começa a orar e cantar. Xarabacanta, alabashuri na balada. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Entra na minha vida, arranca essa angústia, tira essa tristeza de mim, em nome de Jesus. Começa a orar para que isso saia dentro de mim, porque eu sei disso. Eu vou acumulando sentimento, emoção negativa dentro de mim, olhando para minha esposa, olhando para meus filhos, olhando para as notícias do país, olhando para a cidade. É mais acúmulo e acúmulo de notícias, de sentimento e emoções negativas. Olho para a igreja, mais me entristece. Olha para os amigos, mais me entristece. Olha para as ruas, os moradores de rua, mais me entristece. Vou conseguir sobreviver? Não. Infarto e morro. Mas lidar com as minhas emoções e dizer, isso aqui não serve para mim, isso aqui tiro. E parece que eu vou arrancando aquelas penas, né? Improdutível dentro de mim. Esse sentimento não é minha, sai isso aqui, sai. Vem a alegria, vem a paz, vem o amor, vem em mim a justiça, e saber selecionar, ser seletivo as suas emoções e seus sentimentos. Te ajuda muito. Porque, irmão, te aconselho, eu repito, não caia na armadilha de depressão. Entrar fácil. É muito fácil. Para sair, outros 500, infelizmente. Difícil. Pela experiência própria. Rapidamente aqui eu vou compartilhar as causas mais frequentes da depressão. Quais são as causas mais frequentes da depressão? Primeiro, fator genético. Pessoas que têm potencialidade de depressão, ou coisa da família. O seu avô, bisavô teve depressão, o avô vai ter, a sua mãe vai ter, você também pode ter. Vem de família, a depressão. Então, fator genético. Toma cuidado. Segundo, fator orgânico. Aparecimento de algumas doenças no corpo. Doenças crônicas. Uma pessoa que fica enferma, doente, mas aquela doença não sai, não é curada há meses e há anos com a mesma enfermidade e doença. A tendência é piorar. Está com problemas de saúde nessa área, daqui a pouco entra com depressão. Aí começa a pensar, a minha vida não tem mais utilidade. Continua piorando. Pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que tiveram experiências, infelizmente, de aborto, abortaram, aquela mãe, aquela menina engravidou, ele começou a criar a expectativa, o meu neném vai nascer daqui a pouco. Ele vai ser chamado de Pedro, vai ser chamado de Maria. Afinal de contas, Deus me deu uma criança. Daqui a 6 meses aborta.
expectativa frustrada. Pode entrar em depressão, a pessoa. Pode ficar em depressão. Depressão pós-parto. Acontece muito, principalmente para as pessoas que tiveram uma gravidez, uma mulher que teve gravidez, extremamente complicada, e pode ter depressão pós-parto. Uma depressão depois de uma cirurgia bariátrica, a pessoa pode entrar em depressão. Aquela cirurgia que é sinfona, com todo o respeito aí, quem fez? Tem um amigo meu, chamo ele de Bola. Meu amigo, não vou falar o nome dele aqui, senão vou dar pista. E aí ele falou já várias vezes, está aí falando com a gente, aqui, pastor, eu vou fazer cirurgia bariátrica. Desde o ano passado que ele fala, eu vou fazer cirurgia bariátrica, mas não larga Coca-Cola. Não larga Coca-Cola, de jeito nenhum. Ele veio aqui, quando veio aqui, depois da pregação, foi lá comer pizza, aí a pessoa falou, não pode tomar Coca-Cola? Vou, Coca-Cola, cadê Coca-Cola? Aí trouxeram a Coca-Cola para ele, ficou tão contente, tão feliz. Aí começou a falar, vou fazer cirurgia bariátrica. Que piada. Ele fala só para alegrar. A gente sabe que é piada, não vou fazer. Sempre fala a mesma coisa. Nunca teve atitude. Não estou dizendo que seja um único caso, mas pode ser sim, também. Uma pessoa que está no luto demorado, há muito tempo que está no luto, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o pai, se entristeceu. Mas continua essa tristeza. Perda de pessoas mais próximas, decepção amorosa. A pessoa se amava ou amava o dito cujo, marido, namorado, de repente a pessoa foi traída. Teve traição. A traição sempre é assustadora. Perda de um bom emprego. Acidente traumático. Rejeição, ou a pessoa que sofreu bullying na escola ou na família. Mudanças de casa, de cidade, mudanças de países, sem o consentimento da família inteira. Para nós que somos homens, é muito fácil dizer, não, amanhã eu vou mudar, vou para onde? Vou para a Europa, é fácil. Amanhã eu vou mudar, vou para onde? Vou para a Itália, vou para Angola, vou para o Sul, vou para a Bahia. É fácil a gente mudar e chego lá, como se me adaptar, fácil. Não tem frescura, onde que vou dormir, eu durmo em qualquer lugar. Eu como qualquer coisa que encontrar. Para nós que somos homens, a gente se vira muito fácil. A mulher não. Meninas não. Nem sempre tem essa facilidade de se adaptar. Por causa dessas mudanças, sem concordância delas, e aí elas acabam entrando em depressão também. Outro sintoma, outra causa, de depressão. Realmente, aquilo que a gente falou aqui, é o meio social que estamos vivendo hoje. Que é a igreja, que é a sociedade, os aspectos da sociedade hoje, o ambiente em que vive hoje, choque pós-pandemia que a gente está vivendo. Com tantas perdas que nós tivemos, a gente tinha que se readaptar de uma outra forma para a gente viver. Ninguém passou por treinamento de como você se sobreviver na pandemia. Não. Começamos a entrar na pandemia obrigatoriamente. Era obrigatório para ficar em casa. Era obrigatório usar máscara. Era obrigatório, você não tem mais que falar com ninguém. Obrigatório ficar só. Obrigatoriamente você não pode ter que lavar a mão o tempo todo. A gente ficou assustado, mas que vida é essa? Não, tem que ser dessa forma. Mas alguém ensinou, tem cartilha? Não, não teve tempo de ter cartilha. Você tem que estar vivendo dessa forma agora. Mas como assim? Tem que ser, não pergunta. Não sai por aí cumprimentando, beijando, não, acabou. Tem que lavar a mão, tem que fazer não sei o quê, colocar máscara na boca o tempo todo. Mas como? Alguém treinou, a gente ensinou? Não precisa ensinar, não.
Isso trouxe um choque em todos nós. Ficamos chocados. Como assim essa vida? Não me esqueça até hoje, quando vim pregar aqui na pandemia, no culto, imagina um salão como esse, não tem nenhum ser vivo. Perdão, o ser vivo só era o Igão, com aquele estômago dele bem vivido, só ele que respirava. Igão junto com alguns meninos lá, só. Assustador pregar aqui dito. Caramba, Terezinha que fica aqui não está mais. Onde que foi? Ficou em casa. O Zé Carlos que senta lá, cadê ele? Não veio. Por que não veio? Porque não pode. O Dedé que senta aqui, cadê ele? Não veio. Não veio também. Mas por que não veio? Não pode vir aqui na igreja, proibido. Mas eu posso pregar? Você deve pregar. Pregar para quem? Pregar para as cadeiras. Como viver desse jeito? Não dá para viver. Mas não bastava sobreviver. Esse choque pós-pandemia. Para piorar, a gente começou a perder gente que a gente ama. Nossos irmãos aqui da igreja, conhecidos na Vila Áurea, amigos, a gente tem no Ministério Peniel, a gente começou a perder um, perder outro. A gente ficou meio inseguro, a gente fica se pensando, quem vai ser o próximo? Será que é eu? Será que é minha esposa, meu filho? Será que quem vai ser o próximo, afinal de contas? A gente escuta um está internado, está lá no TI, escuta outro está no TI, escuta o irmão está no TI também. Escuta, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Como que a gente vai viver? Vamos ter que sobreviver. Como assim? Desse jeito. Foi um choque. Passou tudo. Você tem que vir voltar no normal. Voltar ao normal é tirar a máscara. Isso aí é fácil. Voltar a trabalhar não é fácil, é fácil. O pior de tudo, o que está aqui, para voltar a viver aqui, aqui, no coração. O que está aqui, está sobrando aqui. O que está aqui, dependendo da situação, vai levar mais de 5 a 10 anos para nos restaurarmos de novo. Porque não vai ser de dia para a noite. E saber lidar com suas emoções todo dia, com seus pensamentos todo dia, toda hora, porque essa é a nossa grande verdade. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que não muda. Isso traz um alívio, uma esperança em nós. Amém? Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33, que eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo nós teremos o quê? Passaremos por várias aflições. Todos nós passamos por aflições. Graças a Deus que passar pela aflição é para passar, não é para ficar não, na aflição. Todos nós vamos ter que passar por aflição. Mas, contudo, tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu as aflições. Jesus venceu o mundo. Se o meu Jesus venceu o mundo, eu também posso vencer junto com Ele. Já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então Ele já venceu, amém, querido? Onde que Ele está em mim. Onde que Ele está sentado no alto e sublime trono. Onde que Ele está comigo todo dia, toda hora da minha vida. Ele habita em mim, Ele habita comigo. Todo dia Ele anda comigo porque Ele é meu amigo. Porque Ele é meu companheiro, todo dia, eu amo Ele. Eu adoro Ele todo dia, Ele está comigo. Ele disse que Jesus, você vai vencer porque eu venci. E também todos aqueles que confiam em mim vão vencer em nome de Jesus. O próprio Jesus, ele disse, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Nós estamos fartos, tanto má notícias,
Estamos fartos de tanto sentimento negativo, Senhor. Jesus está nos convidando. Toda essa emoção que nos cansa, mais notícia que nos cansa, é hora de a gente vir para Jesus, se prostrar e dizer que Jesus, está nas tuas mãos as minhas emoções, as minhas angústias, as minhas tristezas, está nas tuas mãos, eu confio em ti, toma a minha vida. Ele arranca dentro de mim todas essas emoções, essa tristeza, e Ele me dá um cargo que é leve e suave, e vale a pena continuar vivendo. Em último lugar aqui, Jesus, há uma palavra profética para nós também. Isaías capítulo 61. Eu quero ler esse texto, pedindo para os irmãos para ficar em pé, por favor. Isaías 61, do versículo 1 até versículo 7. Essa profecia se cumpriu em Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Mas eu prefiro citar aqui Isaías 61. Quando ele diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Tem certeza disso? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados com espírito de morte, com espírito de angústia, com espírito de tristeza, todos algemados. Há uma palavra profética para você, que você está livre e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Para de chorar, porque o Espírito do Senhor está na sua vida. O Espírito Santo, Ele está aqui para te consolar, para te fortalecer. Você não é abandonado, você tem valor. O Espírito Santo, Ele está contigo. Chega de choro de tristeza, choro de alegria. E a pôr sobre os que estão em Sião de luto, uma coroa em vez de cinza. Olho de alegria em vez de pranto. Vê-se em louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame cavalo de justiça quebrantado ou plantado pelo Senhor para a sua glória. O Senhor quer tirar as suas vestes de tristeza, de luto, em nome de Jesus Cristo, para te dar novas vestes, para você cantar, para você dançar, para você jubilar. É isso que Deus vai fazer ainda. Esse tempo, esse ano, na sua vida. Versículo 4 diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão as de antes destruídos, e renovarão a cidade arruinadas, destruídos de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão o vosso rebanho. Estrangeiro terão o vosso lavrador e o vosso vinhateiro. Mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor. E vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações. Na sua glória os gloriarei, em lugar da vossa vergonha. Alabachore na balaia. Erga sua mão aqui comigo. Repita comigo, em lugar, bem forte, em lugar da minha vergonha, em lugar da humilhação que eu passei, em lugar das tristezas que eu passei, em lugar da minha vergonha, eu terei dupla honra. Dupla honra. Deus vai te exaltar. Deus vai me exaltar. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus.
Glória ao Senhor, aleluia. Aleluia. A sua história não acabou ainda. A sua história não acabou ainda. Nunca julga uma pessoa por um momento que está passando. Julga ela pela sua história. A dor, a doença é momento. É momento. A depressão é momento. O estresse é momento. A gente passa momento de tribulações, momento de dificuldade. Mas a minha história será escrita de uma forma diferente. Eu quero orar por você, sai do seu lugar, vem na frente. Eu quero orar por você, na sua vida. Vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente canta ao Senhor.